Primeiro, trabalhar com a verdade, né? Não adianta querer esconder essas situações. Então, eu procuro ser bastante realista nesse aspecto. E tive a condição de colocar de que no primeiro tempo, depois dos 15 primeiros minutos, procurou administrar o jogo. Ele continuou agredindo o adversário. Ele botou 3 atacantes de velocidade. Ele botou jogador de mobilidade que tem cabeceio. Ele não trouxe gente para trás. O placar já, mas a bola, como a gente sabe, ficou quando a gente teve mais espaço. Tentamos jogar. Talvez por algunos momentos perdimos tempo da bola. Eso es lo que más complica aqui. Hicimos um grande trabalho porque tentamos sempre ir para frente e, obviamente, ele jogando na altitude, em seu estádio, é muito mais favorável para eles. Torcedor do Flamengo, bora dar uma olhada aqui na coletiva do Tite. Ele e o Bruno Henrique deram a coletiva pós-jogo. Vamos ver o que ele falou desse empate. Torcedor do Flamengo hoje que estava esperando quem sabe, né, uma goleada, mas uma estreia aí frustrante, né, pelo jeito que o Flamengo jogou, pelo desempenho do time. Deixou escapar a vitória, um empate com sabor de derrota. Vamos ver, né, o que o Tite vai falar aí sobre esse jogo, as escolhas para essa partida de hoje. Deixar os créditos à ESPN Brasil, link na descrição, um trecho também do Sport Center, o pessoal falando aí dessa partida do Flamengo. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Boa noite. O futebol, às vezes, ele te apresenta diferentes etapas. Tivesse feito o Milionários o gol depois dos 15 minutos do primeiro tempo, que botou volume e criou oportunidades, principalmente em bolas alçadas pelo lado, nós estávamos com dificuldade em fazer esse bloqueio com os 2 atacantes centrais, e um erro às vezes excessivo de passes nossos, que não dava a condição de nós trabalharmos, acionarmos os homens da frente com a melhor qualidade. Até na altitude ela proporciona isso. A bola corre, ela foge, ela sai do teu pé, tem que ser um passe muito no pé. Voltou no segundo tempo aí bem melhor. Aí quando teve a superioridade, fez o gol. E aí o futebol ele tem esses detalhes todos. Com o jogo dominado, com a possibilidade mais próxima de fazer o segundo gol, toma um contra-ataque ou toma uma jogada individual, no cruzamento acaba tomando, talvez na única oportunidade do segundo tempo. Mas no momento melhor, o Milionários no primeiro tempo não fez. Nós no segundo tempo fizemos e teve essa oportunidade que deu gol de empate. Tite, boa noite. Letícia aqui do Globo Esporte. Eu queria que você falasse um pouquinho da escala... Agora sim. Boa noite de novo. Queria que você falasse um pouquinho da escalação inicial que você levou a campo, o Davi Luiz no lugar do Léo Pereira e também o Vinha no lugar do Ayrton Lucas. Queria que você explicasse o porquê dessas mudanças em uma defesa que vinha sendo já tão sólida, se teve alguma questão por conta da altitude também para projetar a partida contra o Bolívar na próxima rodada da Libertadores. Nós viemos com 9 jogadores que tinham algum problema. 9. No último jogo, até agora, e nós tínhamos que fazer uma revisão tal, e eu não posso entrar com 9 jogadores que algum sentindo, com algum detalhe mais, até porque, e esse é o detalhe mais importante, nós temos jogadores e um plantel com muita qualidade. Então, quando tu tem a necessidade, que ela é clínica ou que ela é física, de um decréscimo, naturalmente tu tem esses grandes jogadores para poder participar. E aí entram-se os nomes que tu citaste. Boa noite, Tite. Boa noite, Bruno. Uma pergunta para o Bruno. Bruno, hoje o próprio Tite falou sobre a dificuldade da altitude, que a bola corre mais, às vezes foge do pé. Para vocês, jogadores, fica muito mais difícil para acertar passes. A gente tem aqui pouco mais de 2.000 metros e na Bolívia mais de 3.000 metros. Esse jogo, da maneira que foi, o resultado a gente abrindo o placar e depois acabando tomando empate, fica uma lição para o jogo contra o Bolívar, na Bolívia, quando o Flamengo vai enfrentar uma altitude ainda maior e provavelmente uma dificuldade ainda maior por conta disso? Acho que nossa equipe suportou bem a altitude, tivemos erros de passe, onde você tem que calibrar o pé, como o professor fala, né? E acabou onde a gente, em diversas vezes, errou o passe pela altitude, mas serve de lição, porque lá é bem maior e a gente tem que estar mais calibrado no pé, na frente, atrás, para a gente poder fazer um grande jogo lá e sair com a vitória. Tite, quem acompanha a sua carreira sabe que em momentos assim, quando o resultado no fim da partida não é exatamente o que parecia ser
que iria acontecer e o que vocês desejavam, você sempre tenta tirar algo de positivo do que aconteceu em campo. Hoje, o que seria de positivo para a evolução desse time na sequência da temporada? Primeiro, trabalhar com a verdade, né? Não adianta querer esconder essas situações. Então, eu procuro ser bastante realista nesse aspecto. E tive a condição de colocar de que no primeiro tempo, depois dos 15 primeiros minutos, a equipe esteve abaixo do seu padrão normal. Por N fatores, mas ela esteve abaixo. Então, ela tem essa condição. Ela voltou bem melhor. Ela voltou bem melhor, fez o gol e merecidamente fez o gol. E botou um volume muito grande. Botou um número de oportunidades, corrigiu aquilo que tinha de deficiência e botou um volume muito grande. E a bola, ela tem disso. Daqui a pouco, num erro ou numa jogada individual do jogador que acabou com força, com ímpeto, teve a possibilidade. Mas ela tem, sim, aspectos de aprendizado, de evolução, de saber que, por vezes, tu tem que ter um passe mais curto, né, para que tu mantenha uma posse de bola como calibrar melhor essa situação, e que são processos da equipe de evolução também. Buenas noches, profe. Buenas noches, Bruno. Bienvenidos a Colombia. Profe, opinión de Millonarios. ¿Qué opinión le deja a este Millonarios que en el primer tiempo tuvo varias oportunidades para adelantarse? Y Bruno, el tema de la altura. ¿Cómo sintieron el tema de la altura a lo largo de los 90 minutos? Sobre todo usted que hizo un gran despliegue físico a lo largo del partido. Gracias, obrigado. O time do Milionários o tempo todo bola alçada, onde eles tinham jogadores menores, mas um cabeceio muito bom. E a gente esforçou bem as bolas aéreas e conseguimos suportar bem a bola aérea e acabamos tomando um gol por baixo. Mas a gente imprimiu um ritmo muito forte. Fisicamente, a nossa equipe aqui na altitude foi muito bem. Então, como eu falei, serve de lição para a gente acertar os passes, calibrar mais, para a gente ir para o outro jogo e vencer. Eu tenho outra parte da pergunta. O Milionários tem uma equipe já há bastante tempo junto. Eu falo que tem determinadas equipes, quando ela repete técnico e ela repete atletas, ela joga sem pensar, ela joga de memória. Então, os dois articuladores pelo lado, os dois atacantes centrais, ela já é uma equipe rodada há bastante tempo com isso. Então, esse aspecto de entrosamento com qualidade técnica individual, o Castro voltou hoje, né, também, eu tenho um jogador, ela traz esse up da equipe de qualidade de Milionários. Tite, Bruno, boa noite, Eugênio Leal da ESPN. Tite, queria te fazer duas perguntas sobre substituições. A entrada do Alan no lugar do Igor, no intervalo, acho que isso muda um pouco do time do Flamengo, que você fala que volta mais forte. E depois, a saída do Pedro, e aí o Bruno passando para jogar mais centralizado. A intenção, o que funcionou e o que talvez não tenha funcionado nessas duas mudanças? Primeiro, Alan, ele te dá ritmo. Ele é um jogador que ele te dá cadência, passe curto, e ele te dá volume. E ele possibilita, inclusive, a saída alternada do Eric. Então, quando tem os dois, exato, um busca e um tem uma liberdade de infiltração mais. Essa marcação do adversário no primeiro tempo, e nós conseguimos sair dessa primeira pressão com a entrada bem do Alan. Quando tem o BH, tu tem um jogador para as três posições da frente. Um adversário que se expondo, ele ia ter a oportunidade de a gente puxar contra-ataque, e não ter problema na bola aérea. Afora que o desgaste todo, em termos de altitude, eu tenho que renovar a equipe. E esse era um dos aspectos. Eu tenho que ficar renovando, como o Milionários fez, nós também, depois com a entrada do Ayrton. Tu vê que puxou cãibra o Varela. Nós viemos com uma viagem desgastante, depois de um jogo que foi também, para nós, bastante extenuante. Então, todo esse contexto, ele fazia com que eu tinha necessidade de utilizar todos os atletas, porque o grupo do Flamengo te proporciona isso. Profesor Tite, Bruno, muy buenas noches. Profesor, ¿cree que esta altura que pues tiene Bogotá le afectó al equipo y de pronto qué jugador le sorprendió del conjunto embajador? Gracias. Todas as equipes se conhecem já, não tem surpresa no futebol. Assim como as nossas virtudes, o Milionários conhece, nós também conhecemos
E nós previmos a possibilidade da preparação do Castro para jogar com 2 atacantes e 2 articuladores pelo lado. Então, e falando da equipe, eu já me posicionei anteriormente também. Professor Bruno, última pergunta aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, Bruno Henrique. Simon Ledo, do Coluna do Fla. Tite, você é conhecido e admirado muitas vezes justamente pela sensatez, e acabou de falar de jogar com a verdade, né? Que é importante para aprender sempre para os próximos passos. Agora, fazendo uma análise sobre a partida e com as alterações que aconteceram, especialmente depois que o Flamengo teve o pênalti a seu favor, o Milionários ficou com um jogador a menos, você faria algo diferente? Acha que faltou um pouco mais de ousadia, de ir para cima e tentar, talvez, ampliar o placar, em vez de administrar e a gente o Flamengo acabar sofrendo, né, o empate ali? Obrigado. Ele não procurou administrar o jogo. Ele continuou agredindo o adversário. Ele botou 3 atacantes de velocidade. Ele botou jogador de mobilidade que tem cabeceio. Ele não trouxe gente para trás. Ele não trouxe. O que ele trouxe é trocando peças para ter um fresh maior, mas ele não trouxe para trás. O que aconteceu foi que o Milionários, com 10 homens, ele trouxe para uma marcação baixa. Uma marcação pressão baixa e puxando o contra-ataque. Por quê? Porque ela não dava para externar. Então, ele atrasou a sua linha de marcação, né? E talvez nós não conseguimos furar esse bloqueio com essa situação, mas ele não voltou, ele buscou o segundo gol. Talvez se ele quisesse ficar todo mundo atrás e não sair, talvez ele saísse com a vitória, mas não é característica dele, e nem minha. Isso é uma situação de covardia, tu tá com o jogador mesmo, não tem equilíbrio. Aconteceu porque o futebol proporciona isso, um lance individual, tu erra um passe, tu puxa um jogador de velocidade, um fresh que tá, ele faz uma finta, ele é do jogo, ele é, mas não com uma ideia. Muito obrigado, professor Tite. Bruno, obrigado a todos. Boa noite. Muito bem, da entrevista coletiva do Tite e do Bruno Henrique, e o Tite muito tranquilo com o que apresentou, falando, olha, é aprendizado e é muito característica do Tite quando o time não vai bem. Ele vai nessa serenidade, é claro que para os jogadores eu imagino que a conversa tenha sido bem diferente. André Kfouri é um Tite que fala, olha, o primeiro tempo o time esteve sim abaixo do que pode. E a gente viu isso. No segundo tempo melhor, e ele fala, quando a gente dominava o jogo, aconteceu o empate aconteceu por erros individuais. Aí ele deve falar do Eric também, que tenta cruzar ali, que tenta tirar ali o cruzamento do rival e não consegue. Mas é isso que acontece com o time do Flamengo. Não tem muito segredo. Agora o Tite precisa trabalhar para melhorar. Ele começou falando sobre as contradições do futebol, né? Ele não completou o raciocínio, porque ele emendou alguma outra coisa. Ele disse, se o Milionários tivesse feito o gol nos primeiros 15 minutos, não, nos primeiros 15 minutos não. Ainda no primeiro tempo, quando colocou mais volume, depois que o Flamengo diminuiu um pouco a sua marcha, teria sido normal. O anormal foi fazer o gol quando o Flamengo tinha vantagem, principalmente vantagem de jogadores, né? Porque o placar importa pouco nessa discussão. A questão é o embate de 11 contra 10 e você, né, em condições de se defender, de ficar com a bola, de fazer o tempo passar, de tratar o jogo com um pouco mais de cuidado nesses minutos finais. Essa parte eu estou de pleno acordo. O que eu queria saber, a minha curiosidade, era em relação ao que aconteceu com o Flamengo ali pela metade, um pouco depois da metade do primeiro tempo. O Tite confirma a baixa física. Sim. Na única vez que isso foi perguntado ao Bruno Henrique, ele falou que o time se comportou bem na altitude. Agora, né, se comportar bem, na visão dele, pode ser não ter sentido muitas dificuldades do ponto de vista, faltou oxigênio, o time não conseguiu correr, a gente não consegue pensar direito, aquelas coisas todas que normalmente os jogadores dizem quando vão a lugares mais altos, bem mais altos, né, do que a altitude de onde o Flamengo se apresentou hoje. Mas, de fato, o desempenho do time foi prejudicado por essa circunstância. Para mim ficou muito claro. E a palavra do Tite meio que confirma essa situação. O problema da imagem desse empate, você falou agora, né? O Tite está muito tranquilo. Ele não tem motivo para estar intranquilo, as coisas estão começando. Mas é que desde o sorteio, que se falava, o Flamengo vai ganhar todos os jogos, vai completar 100% de aproveitamento na primeira fase. Não vai, já não vai. Já deixou 2 pontos aí. Deixou 2 pontos fora de casa, um adversário que o Flamengo deve bater até com certa tranquilidade aqui no Maracanã. Mas ele ainda tem uma altitude pior do que essa. Ele tem uma altitude pior do que essa, é um time que sabe muito bem aproveitar. Essa questão mencionada pelo Calçade, as equipes mandantes na altitude chutam muito de fora da área, utilizam demais a bola aérea, o comportamento da bola
é uma coisa com a qual eles evidentemente estão acostumados, os visitantes não estão, porque a chamada adaptação técnica é impossível de ser feita. Os times chegam em cima da hora, que é uma maneira de você limitar os problemas da altitude na parte fisiológica. A bola, que o jogador, a bola vai mais rápido, ela tem um outro tipo de comportamento. Os chutes de fora da área, principalmente pelo alto, são muito mais perigosos. Os cruzamentos também. O tempo de bola é difícil de pegar. Então, quando o Flamengo for enfrentar o Bolívar, isso vai ser um problema de novo. E o Bolívar tem conseguido vitórias, porque não é apenas um time que ganha com a altitude jogando a seu favor. Também sabe jogar futebol e utiliza muito bem essa questão de ser mandante. Agora, não é uma situação para alarme, olha o que acontece, o que não acontece, apontar dedo para determinados jogadores que hoje não foram bem. Né? Eu não acho que é para nada disso. O que é ruim no empate de hoje, principalmente na forma como o Flamengo sofreu o empate, porque tinha um jogador a mais e ganhava o jogo, é que a gente vinha falando até agora de um time construído pelo Tite e a amostra do campeonato estadual, sólido defensivamente. Um time que não tomava gols. E hoje levou um gol que não é tomável para uma equipe que merece esses elogios. Então, essa parte é a que eu acho que incomoda mais o Tite e os jogadores do Flamengo. É a primeira impressão mesmo, né? A primeira impressão de uma Libertadores quando todo mundo estava querendo saber como é que o Flamengo iria se apresentar na Conmebol Libertadores ou em um outro teste que não o campeonato estadual. O Pedro, quando ele dá a entrevista logo depois do jogo, ele fala, olha, a gente sente, a gente cansa. A impressão que eu tenho é que o Bruno Henrique fez aquela resposta protocolar ali, vou falar qualquer coisa aqui, que tá tudo certo e tá tudo bem. Tive essa impressão também. Não, foi tudo bem, tudo ok, para não parecer que é desculpa. Tá certo. Okay. O Pedro, inclusive, ele fala isso, olha, não existe desculpa, a gente cansou a verdade, mas não quero nenhuma desculpa e tal, não sei o quê. E aí, mas o Tite, ele fala, olha, não foi bem, a gente pode ser mais do que isso. E é verdade. Não, total. E na entrevista pré-jogo, o Tite, ele é questionado sobre o Milionário ser uma equipe que também joga com a bola, né? Que tem a posse, enfim, que não fica lá só se defendendo, como que o Flamengo ia se comportar diante disso. E o Tite fala, né, que assim, ele bate muito na tecla de novo, ele volta a falar do equilíbrio, que é o que ele pede muito para a equipe, ter esse equilíbrio, mas que o time ia jogar dentro das características do Flamengo, que ele não ia, enfim, mudar nenhum tipo de estratégia pensando em mudar a sua forma de jogar. E não foi isso que aconteceu, né? Na verdade, assim, no primeiro tempo, é o que a gente está falando, o Flamengo, ele não conseguiu colocar as características de jogo que a gente tem acompanhado em campeonato estadual, o que faz o Flamengo, enfim, tá muito perto de conquistar o título e ser muito bem defensivamente também. E não é que esse Flamengo ele não passou por momentos de testes defensivos. Teve o empate contra o Vasco, que o Vasco teve algumas oportunidades, né? Enfim, e aí o jogo termina 0-0. Mas nessa partida o Flamengo não foi bem. Ô Calçade, e aí ele é perguntado também, o Tite, sobre as escolhas dos jogadores, da zaga. Ele fala, olha, eu tive 9 jogadores com problemas físicos, eu preciso escolher alguns jogadores. Mas ele meio que foge da pergunta, até uma resposta bem rápida dele, quando ele fala, o elenco do Flamengo é para isso, é para eu rodar e é para eu ter a oportunidade de encontrar no meu elenco jogadores para atuar em qualquer partida. Hoje foram esses os escolhidos, ou seja... tá certo também o Tite nessas escolhas dele hoje? Ele tá certíssimo, porque não adianta olhar para trás apenas. Quando você olha para trás, ele diz, tem 9 jogadores que não estão na sua melhor condição. Porque você está olhando para trás, para aquilo que já aconteceu. Gente que foi para a seleção, gente que vem jogando num ritmo muito forte, com muitos jogos, né? E o futuro. Então, quando o treinador mexe no time para tirar minutos de um jogador e dar minutos àquele que vem do banco, ele está olhando para trás, para aquilo que já aconteceu, aquilo que o jogador já acumulou, de problemas até, e o que vem pela frente. O Flamengo tem aí aquilo que a gente chama de maratona, né? A gente adora falar isso, mas acho que explica bem. Numa sequência muito forte de jogos de Libertadores, vai começar Campeonato Brasileiro. Então, se o Tite simplesmente não tiver nem aí, eu não estou nem aí, vou botar aqueles 11 e que se dane, ele está ferrado. Então, ele precisa fazer a gestão do tempo também. Agora, tem um problema que vai causar problemas assim, gigantescos no Flamengo, a questão
da Copa América. Você imagina, sai Varela, vai convocado. Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz. Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz é o meio de campo do Flamengo. Esses 3 jogadores podem ser convocados, um pelo Chile, 2 pelo Uruguai. E aí eu pergunto a vocês, que Flamengo ficará jogando no Brasil em função de suas características? Porque elas não serão mantidas. Haverá um outro Flamengo que pode ficar até 9 jogos sem o seu meio de campo titular, que faz uma diferença. Hoje a gente vê a ausência do De La Cruz. O De La Cruz, ele junta os pontos. Ele junta o Pulgar com a Arrascaeta, os laterais que jogam por dentro, ele se aproxima, ele dá passe, ele volta, ele marca como segundo volante. É uma escolha fantástica do Flamengo, porque é um cara que joga muita bola. Eu fiquei impressionado quando vi o De La Cruz no ano passado, entre River e Internacional, no Monumental de Núñez, o que jogou De La Cruz. Isso é uma escolha do Flamengo perfeita. Basta ter o dinheiro para competir com grandes clubes. E o Flamengo foi lá e bancou o jogador. Então, sem o De La Cruz já muda. Imagina sem os outros 2. Pulgar, que está muito bem, e o Arrascaeta. Então, vai vir um novo Flamengo por aí. Agora, que teve uma queda de rendimento e é preciso encontrar um motivo, e o motivo a gente sabe. Para mim é muito claro que é a altitude. A altitude interferiu. Por quê? Porque muito erro de passe, como falou o Tite na coletiva, uma primeira fase de construção que a equipe fazia muito mal, porque como construiu o Flamengo hoje? Baixando os 2 laterais com os 2 zagueiros, não saiu com 3, saiu com 4, mais os volantes, tentando chegar lá na frente, porque Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro empurrava a defesa do Milionários para trás. Quando você empurra, espaça o time. E o Milionários é uma equipe que fica espaçada. Fica espaçado. Então o Flamengo tentou fazer isso. Então ele precisava trabalhar muito bem por dentro para aproveitar esses espaços que eram gerados. Outra coisa, defesa do Milionários quando sobe e tem que correr para trás, ela não é uma volta, não tem uma volta organizada. Volta com o zagueiro quebrando linha para dar bote, com o lateral ainda longe. Então é uma defesa que tem problemas. Eu imaginei que o Flamengo fosse tentar criar danos nessa defesa em função disso. Você passa da primeira fase de construção, chega no meio de campo e a bola entra lá no fundo, para gerar profundidade para os atacantes, para pegar as costas dos zagueiros. E isso não funcionou. Por quê? Porque o meio de campo se complicou com a bola no pé, com os passes, em função da pressão do Milionários e uma execução menos intensa. E aí a bola não chegou lá na frente como poderia chegar. Mas, assim, o jogo da volta vai ser muito diferente. Aí a gente vai poder ver realmente essas diferenças. Eu não descarto a altitude porque, gente, se a gente descartar a altitude, aconteceu uma tragédia no Flamengo hoje. Sim, técnica. Claro, não aconteceu. Tem isso. As coisas aqui realmente atrapalharam. Um meio-campo muito aberto e um Flamengo que não conseguia aproveitar foi realmente esquisito. Assim, e ele até tenta uma alternativa, né? Porque com 35 minutos ele inverte, né? O Bruno com o Cebolinha na hora de atacar. Ainda tem isso. Olha, o Arrascaeta deu entrevista agora, o Rossi. Ele desinverte. Ele fica fazendo essa troca. O Arrascaeta falou depois da partida e o Rossi também. Vamos ouvi-los. Tínhamos aberto o placar já, mas a bola, como a gente sabe, ficou quando a gente teve mais espaço. Tentamos jogar, talvez por alguns momentos perdimos tempo da bola. Isso é o que mais complica aqui. Faz parte do futebol, a gente tem que se adaptar rápido a isso. Mas já aconteceu agora, levantar a cabeça, para a gente semana que vem tem um jogo muito importante em casa e tem que pontuar com 3 pontos. Esse jogo que foi um jogo complicado para o Flamengo, né? O Flamengo começou bem, mas depois o Milionários teve um bom volume de jogo, criou muitas chances. O Flamengo fez o gol, acabou tomando, você acaba com aquela marca que você tinha de muitos minutos sem sofrer gols e acaba saindo com esse resultado 1-1, a tua análise do jogo e também acabar com essa sua marca que era tão boa. Né? Eu acho muito importante o jogo que a gente fez hoje. É muito difícil para a gente que não está acostumbrado a jogar na altitude e hoje fizemos um grande trabalho. Fizemos um grande trabalho porque tentamos sempre ir para frente e obviamente ele jogando na altitude, em seu estádio, é muito mais favorável para eles. Acho que fizemos um grande jogo do aspecto defensivo, eles se encontram com esse gol
nos 70 minutos, depois de uma jogada que tem muitas coisas que aconteceram, mas acho que é importante começar não perdendo na Copa, sumar e ir com tudo no jogo da semana que vem com o Palestino, que vai ser um jogo muito importante para todos. E pela marca, algum momento vai chegar, mas temos que seguir, temos que tentar superar de novo a nova marca e sempre tentar ir para frente, que é o que a gente tem que fazer. Fica na história, de qualquer forma. Fica na história, muito contente com isso, mas hoje fica essa espina, né? Essa espinilla de quizás não ter levado a vitória para o Brasil, que era muito importante para nós começar vencendo, mas acho que é importante sumar, é importante não perder e a gente fez um grande trabalho hoje. Aí galera, um trecho para vocês da coletiva do técnico Tite, a coletiva completa, né, do Tite, e um trecho do Sport Center, o pessoal analisando aí, falando sobre essa partida de hoje. Confesso que eu esperava um jogo diferente do Flamengo, até mesmo atropelando o Milionários, até por conta que o Flamengo é uma equipe muito melhor, um time muito melhor, tem a questão da altitude, mas eu acredito que a gente não deve atribuir, né, esse mau resultado aí, esse mau desempenho do Flamengo, só a altitude. O Flamengo hoje foi muito mal, o Tite também demorou demais mexendo no time, o Flamengo, o desempenho hoje muito abaixo daquilo que a gente viu o Flamengo apresentar, principalmente nessa temporada de 2024, né, nesse começo de temporada, um Flamengo muito abaixo e por pouco não perde o jogo. No primeiro tempo mesmo, o Milionário né, teve chances de abrir o placar. Já ali no segundo tempo, o Flamengo conseguiu abrir o marcador, mas mesmo jogando com um jogador a menos, o Milionários conseguiu chegar ao empate. Uma partida aí muito abaixo do Flamengo. O torcedor, claro, que fica na bronca. Acredito que a maioria dos torcedores do Flamengo, a gente via também no pré-jogo, né, a mídia aí falando que o Flamengo poderia atropelar o Milionários, mas isso foi diferente daquilo que muita gente estava colocando. O Milionários deu trabalho, o Flamengo jogando muito abaixo. Agora é trabalhar, não adianta ficar lamentando, corrigir as coisas para, quem sabe, no jogo contra o Palestino no Maracanã, o Flamengo fazer uma boa apresentação, buscar os 3 pontos. Mas antes tem a partida da volta pelo Campeonato Carioca, já está praticamente tudo resolvido, aí, o título né, encaminhado. E logo após, na próxima semana, tem mais uma rodada aí, né, dessa fase de grupos da Libertadores contra o Palestino. O Tite hoje que optou por dar uma mexida ali no time, colocou o Bruno Henrique de titular, colocou também o Davi Luiz ali na zaga, mexeu também no segundo tempo, como eu falei, demorou um pouco a mexer. O Calçadinho falando né, que o Alan mudou um pouco ali o jogo, mas ficou muito abaixo, né, o desempenho. Um empate com sabor de derrota. O Flamengo era para ter atropelando a expectativa, né, era um Flamengo atropelando e suou né, para conseguir até abrir o placar, mas deixou o Milionários empatar. O Milionários empatou né, com todos os méritos, até porque teve momentos ali jogando melhor. Mas não adianta ficar lamentando, né? Corrigir as coisas aí para os próximos jogos. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.